Vamos lá, pessoal. Nesses intercâmbios ligados às abstrações que eu falei sobre o dicionário, como eu já falei propriamente dito, vai colocar patamares que venham relacionar a abstração simplificativa. É nenhuma figura geométrica. Nós abrimos aspas aqui e botamos 3 pontinhos, colocamos, e que percebe é concebida em um estado puro, no mundo físico. A abstração é então uma construção que substitui a figura percebida como imperfeita com a figura concebida como perfeita. Ou seja, a figura percebida como imperfeita por uma figura concebida como perfeita. Vai simplificar aquele campo geométrico que é concebido no estado puro no mundo físico, e a abstração, naquele conchedes, há uma construção que substitui a figura percebida como imperfeita. Ou seja, os níveis de aprendizado ligado à abstração simplificada vai ter uma percepção que é concebida. A percepção que é concebida vai relacionar o raciocínio, um modo errôneo, muitas vezes é feito como se as formas geométricas, lógico, matemático, nós olhamos os ciclos e os estágios de aprendizado e ensino e aprendizado ligados ao objeto, como estão os seus pesos, as suas cores, que vão interligar resultados ligados à inteligência pintórica. Então a abstração reflexiva coloca fatores importantes, porque nós temos que entender. Eu comecei aqui no canal falando sobre motricidade humana, e quem ficava em destaque, alguns autores que ficaram em destaque desde a década de 70, é o Manuel Sérgio Cunha, que ele coloca o Piaget, como denominador principal. Lógico que tem o Nietzsche e outros autores, Descartes, mas ele coloca o Piaget com paradigmas piagetinos, paradigmas que são padrões, que há quebras de padrões ligado à distinção, ou seja, à existência, ou seja, as questões fenomenais que ocorrem diante do movimento. O que é movimento? O movimento o que é? É o que se vê? Então são abstrações reflexivas ou construtivas. A abstração é a partir de ações e operações. Como é que eu vou ter uma abstração ou abstrair algo, de alguma ideia, abstrair, que venha a adquirir algo, se eu não tenho uma percepção ambiental, se eu não tenho uma percepção também interna? E essa percepção operativa vai nos dar uma legalidade de projetar essa abstração reflexiva. Usar o termo projetar, tá ligado? Projetar, o termo de educare no latim, que é necessário ser construtivo. Então, essa abstração reflexiva, ela é construtiva, porque vai haver uma reflexão na minha ação, e a minha ação operativa eu vou ter uma reflexão. Então vamos lá. Consiste em extrair de um sistema de ações ou de operações de nível inferior certas características que permitem a reflexão, quase no sentido físico do termo, sobre ações ou operações de nível superior. Porque só é possível tomar consciência de processo de uma construção anterior por intermédio de uma reconstrução para um novo plano. Ou seja, se eu tive um nível de aprendizado, uma dependência, um potencial, um aspecto de processo de nível de aprendizado, destreza, refinamento motor, ou seja, eu vou para outro nível de reconstrução ligado às ações motoras. Por isso que muitas vezes o próprio Vygotsky, fechando com os chedes aqui, fala sobre o ensino superior. Quando chegamos na linguagem, ciência, o ensino superior que vai nos dar uma destreza para tentar interpretar e colocar interpretações ligadas ao sentido de abstrair e abstração. E essa abstração reflexiva nos traz pluralidades ligadas ao campo acadêmico. Podemos ver que várias teses, dissertações e dissertações. Por isso que a própria faculdade ela tem a sua autonomia conceptiva, mas tem que ter respaldo e embasamento, e colocar suas ideias e articulações como deve ser, ou como deve acontecer, ou como é conveniente falar de uma maneira ligada à própria abstração reflexiva. É um reflexo
é que procede por reconstruções que superam as construções anteriores. Então, as construções anteriores, que é a base, as anteriores, posteriores, são base e estruturas, vamos colocar reflexões bem primicientes relacionadas à nossa própria vida, que é a linguagem cultural, a cultura corporal e outros paradoxos ligados a uma abstração. E a própria abstração é uma relação entre a ação e a coordenação das ações do sujeito. Ou seja, muitas vezes o que é abstrato coloca um campo de estigma relacionado a um fator marginalizado, louco. Só fica nesses momentos de abstração, mas a própria abstração coloca um sentido também de abstrair algo, absorver algo que eu posso assimilar e colocar maneiras entre o sujeito e o campo ópio, entre o sujeito e o campo da sua legalidade, para ter outros níveis constantes de aprendizado. Embora uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 3 dias, vai depender do campo da individualidade peculiar, intelectual e a expressão, né, que vai trazer esse repertório. Então, a construção que vem do passado, na infância, no presente, no futuro, vai refletir, embora quando também possa aprender. Queremos dizer aqui que o ser humano é um ser constante, ele está aprendendo constantemente. E nós temos capacidades para aprender. E nem nasce aprendendo a falar, vai aprendendo no campo das ordens alfabéticas. No momento agora, está falando sobre o índice de analfabetismo, na década de 80, que era 13%, depois 50%, e colocou umas questões aí de bioestatística, porque a estatística, a própria pesquisa é um campo de uma válvula, uma lâmpada para acendermos, para refletirmos sobre essas ações, ok? Então, a abstração reflexiva da experiência lógica matemática é um termo colocado em vários livros, ligado ao livro de próprio Piaget. A experiência lógica matemática consiste em constatar sobre objetos quaisquer os resultados das ações exercidas sobre eles. Os resultados são determinados pelo esquema de ações. Pelo esquema de quê? Ações, movimento, motricidade, movimentações. A palavra motricidade significa o quê? Uma intenção determinada que eu tenho, que eu vou expressar esse esquema de ações que ocorre, que vai exercer sobre o objeto, o ambiente onde eu estou, para constatar, ou seja, ter uma leitura ou ler esses resultados. O sujeito tem que efetuar outras ações de leitura utilizando o mesmo esquema que aquele cujo produto quer examinar. Entretanto, a própria abstração reflexiva nos coloca um conceito bem simples e modesto, uma abstração simplificada, o que é também motricidade, ligado aos paradigmas piagentinos. Ok? Entretanto, o conhecimento adquirido é novo para o sujeito, isto é, apesar de fato, uma simples dedução pudesse substituir a experiência. A experiência ensina a ele aquilo sobre o qual não tinha consciência prévia. Ok? Portanto, tem de ser que chegar à conclusão de que a abstração por meio de qual o sujeito adquire um novo conhecimento para a sua consciência, de resultado das suas ações, comporta uma parte de construção que tem por efeito traduzir o esquema e suas explicações. Ou seja, se algum professor universitário, na faculdade, nas aulas práticas ou aulas teóricas, ou seja, passar de novo o que passou anteriormente, eu vou buscar, ou seja, vou lembrar, vou traduzir, é lógico, não como naquela época que era, mas vou trazer em lembrança os campos pré-operativos, que eu falo que é um meio que é centralizado para aprendermos todas as áreas, porque o campo pré-operativo é o campo de antecipação que eu vou aprender algo, eu vou perceber, eu vou conceber algo, mas como vai ser algo concebido, mas eu tenho que ter essa percepção, assimilar, ou seja, associar a informação, depois eu vou fazer o movimento e esse movimento vai ser concretizado. Por isso que tem nas salas de aulas, na quadra, você explica, você ilustra, você mesmo faz a aula, passa o exercício, passa os movimentos, depois, propriamente dito, os alunos fazem, junto com você, ok?